Olá, obrigado a você que me segue nesse canal. Hoje eu estou fazendo um trabalho para a faculdade, baseado no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, né? Que vai falar ali de justiça, misericórdia e humildade é o que Deus quer. Quero dizer a você que você é muito bem-vindo. Eu quero dividir isso em três tópicos aqui. Então, quando eu falo desse título, Vivendo a Palavra de Deus, aí divido ele em justiça, misericórdia e humildade, que é o que diz Miqueias capítulo 6, versículo 8. Isso nos chama muito a atenção. E eu quero dividir isso com você, porque isso é muito importante para o nosso dia a dia. Né? Até nessa ocasião aí que eles queriam oferecer muitas coisas, achando o quanto é complicado chegar diante de Deus, até se cogitou nesse texto de oferecer os seus filhos primogênitos, rios em azeite, cordeiros, enfim, multidão de coisas pensando, essa troca Deus realmente vai aceitar. E aí o que Deus queria deles é que eles agissem com justiça, com misericórdia e com humildade. Olha que não é difícil o que Deus pede aqui, né? Deus pede para a nação de Israel uma coisa simples, uma coisa cabível, e a proposta de Deus estava no alcance deles, como está no nosso alcance no dia de hoje. E é isso que eu quero compartilhar com você, tá bom? Aqui nesse único versículo que nós mencionamos aqui, eu quero compartilhar com você, porque isso com certeza vai edificar muito as nossas vidas. E nessa primeira parte aqui, eu quero falar, como está no versículo, de justiça. O que é justiça? Às vezes paramos tão longe da realidade dessa palavra. O que seria justiça nos nossos dias, como nos dias dos nossos ancestrais também foram? E aí pensamos aqui, quando Deus fala nesse versículo, que ele queria justiça, né? É a primeira parte aqui dessa palavra aqui, justiça. Nós temos uma facilidade muito grande de sermos injustos. E para sermos justos, precisamos observar a palavra de Deus e também os nossos passos. Eu posso ser injusto em qualquer situação que venha a ocorrer, em desabonos à pessoa, até em palavras, até em negócios, até num troco passado da forma errada, né? Quando há uma percepção de um erro, mas há um desejo de tirar uma vantagem em cima do próximo. Então, justiça é aquilo que agrada a Deus, ou seja, eu preciso pensar no meu próximo como eu penso em mim. Aquilo que não seria bom para mim, eu tenho que entender que para o meu próximo, da forma justa, também não é bom para ele. Ou seja, o que não serve para mim, também não para ele. O que não quero que façam comigo, também não fazer ao meu próximo. É aquilo que o próprio Jesus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso faz parte da justiça. Porque quando eu consigo dividir para o meu próximo da mesma forma que eu divido para mim, então isso já faz parte de justiça. E justiça é tudo aquilo que é justo, honesto, de boa fé, que é íntegro. Isso é justiça. Perto ou longe dos olhos de alguém, justiça. Faz tudo da forma correta, o que é justo e o que é certo. E isso agrada a Deus. Então, o que Deus estava pedindo aí da nação de Israel, que eles fossem justos, né? E para os nossos dias, esta é uma lição que segue. Deus ainda quer justiça. Nós devemos ser justos. Comprar, pagar, negociar honestamente. Tudo que nós fizermos em palavras, não desabonar as pessoas, estando longe ou perto, da forma correta, que agrada o coração de Deus. E tudo que nós fazemos, ou vier a fazer, que tenha a aprovação de Deus. E para ter a aprovação de Deus, precisamos fazer da forma justa. E a segunda parte aqui desse versículo fala sobre misericórdia. No mesmo versículo que nós lemos, né? Fala sobre misericórdia. Misericórdia, o que isso significa?
Lá em Mateus capítulo 5 fala, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E às vezes não é tarefa fácil, parece não ser fácil para nós ser misericordioso. No passado também acontecia com algumas pessoas que não tinham misericórdia. Mas para mim e a você, dentro desse único versículo ainda, devemos ser misericordiosos. Me faz lembrar também uma passagem do bom samaritano, né? A Bíblia fala daquele homem que saiu de Jerusalém, foi para Jericó, e caiu na mão dos assalteadores e acabou correndo dele ficar desmaiado, quase morto. Aí passa um levita lá, mas cheio dos seus compromissos, passou de largo, como diz o texto. Não teve misericórdia, né? Passou um sacerdote também, e nada, à distância. Hoje, se nós formos pensar sobre ser misericordioso, parece que é bem difícil também. Porque quando eu olho para mim, talvez quando você que me ouve olha para você, fala, poxa vida, não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo. O eu não posso é frequente na nossa vida. Para mim não dá, isso é frequente. Foi também para aquele sacerdote, para aquele levita, foi da mesma forma. E o homem continua lá meio morto, por falta de misericórdia. Até que um samaritano passa, um bom samaritano, fala, eu posso, eu consigo, eu tenho aqui azeite, eu tenho aqui o vinho, eu tenho como colocar na minha cavalgadora, eu tenho que levar para uma estalagem, eu tenho como fazer tudo isso, e eu tenho como investir, ou seja, eu tenho como ser misericordioso. E o que Deus espera de nós, como Ele foi misericordioso com a gente, enviar seu Filho para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, é que nós também sejamos misericordiosos. E talvez falte em nós misericórdia. E nós devemos tomar cuidado, porque os nossos passos, né, no que Jesus diz em Mateus 5, os que forem misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E às vezes nós queremos só alcançar misericórdia sem ser misericordioso. Mas o texto, quando Jesus ensina e fala sobre misericórdia, somos bem-aventurados. Que nós venhamos ser misericordiosos, porque Jesus falou também que tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, né? Tive nu, não me cobristes, ou seja, quantas pessoas às vezes precisam de nós, e nós precisamos ser misericordiosos com essas pessoas, usar com eles de misericórdia, em vários sentidos da vida, né? Do nosso dia a dia, precisamos pensar bem nesse relato de ser misericordioso, de exercer essa função que nós temos, principalmente nós evangélicos, nós cristãos. Precisamos e devemos exercer, não só de palavras, mas de ação, de gestos, de atitudes, né? Ser misericordioso para que as bem-aventuranças de Deus estejam na nossa vida. Então, essa parte eu entendo que nós devemos agir mais e fazer com que aconteça na prática na nossa vida, porque o Senhor Deus tem muito a nos abençoar com a sua grande misericórdia. A terceira parte desse versículo fala sobre a humildade, né? Humildade para caminhar com Deus. Nesse versículo que nós lemos, essa é uma terceira parte do versículo. E a gente dividiu em três partes aqui, e essa terceira parte fala sobre humildade para caminhar com Ele, né? Que é o que Ele exige, aí está dizendo, o que Deus pede não é coisa difícil, agora na terceira parte que Ele pede humildade para caminhar com Ele. Ou seja, Deus ama os humildes. Deus, Ele caminha com o homem que caminha com humildade. Vários textos, vários versículos na Bíblia diz que Deus resiste à soberba. Deus não gosta da soberba. Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Então, quando fala de humildade para caminhar com Deus, é muito importante a gente parar também para pensar nisso. Nos faz refletir aqui também, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, quando João Batista, né, mesmo estando ali, mesmo sendo ele quem batizou Jesus no Rio Jordão, mesmo batizando aquele povo todo, recebendo a graça de batizar o Cristo,
em João 3,30, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso são atos de humildade. E ele ainda cita mais coisas ali, ele diz que aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, mais digno, mais forte, do qual não sou digno nem de baixar, desatar a correia das suas alpacas. Então, ali, João Batista está demonstrando o ato de humildade e o quanto isso é importante para o ser humano, tanto sendo ele cristão ou não, mas para os cristãos em especial, a humildade. Porque Deus sempre deu graça aos humildes. E ele sempre dará graça aos humildes. Então, nessa terceira parte, falar de humildade é falar de ser feliz. O ser humano, quando ele tem humildade na sua vida, ele é uma pessoa feliz. Porque a sua humildade, ela tem um poder muito grande de conquista. O Salomão também escreve sobre isso, né? Diante da honra, vai a humildade. O sábio Salomão escreve isso em Provérbios. Às vezes, para nós sermos honrados, não é a honra que vai na frente. Diante da honra, vai a humildade em primeiro lugar. E em todas as escrituras, acho que do começo ao fim, quando nós observarmos sobre humildade na vida dos nossos ancestrais, né, nos tempos primórdios, a gente vai ver que a humildade, ela nos coloca a lugares de honra, né, por pessoas, pelo próprio Deus. Sempre alguém vai estar reconhecendo, porque quando nós andamos de forma humilde, nós representamos Cristo. E nós não estamos na Terra a não ser para outra coisa, para sermos realmente a imagem de Deus. E Cristo, quando esteve na Terra, pessoalmente, ele foi um homem humilde. E ele nos mandou aprender com ele. Ele falou: ó, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E ele deu uma receita maravilhosa que ele disse: sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Uma pessoa que tem a alma humilde, um ser humano humilde, ele apresenta a Cristo por onde ele passar, na rua, na faculdade, na empresa, no trânsito, no metrô, na faculdade, ou seja, dependente ou na igreja, onde ele estiver, a humildade ela vai estar lado a lado com ele, e sendo assim, ele estará também lado a lado com Deus, ou seja, não aparecerá o ser humano em si, aparecerá a pessoa de Cristo, porque a palavra diz que nós somos a imagem, como ele nos fez imagem e sua semelhança. Então, quem nos vê, através da nossa humildade, aí vem a bondade de Deus, vem aquele brilho bacana de Deus, que Deus coloca aquele brilho do Espírito Santo, então logo essa pessoa é uma pessoa diferente, nas respostas, nos atos, nas atitudes, em tudo aquilo que ele fizer. Então, que eu e você, dentro dessa terceira parte aí, nesse terceiro tópico desse versículo, vem aprender sobre a humildade, coisa que agrada a Deus. Concluindo esse versículo, nessas três partes, injustiça, misericórdia e humildade, como está escrito, é a base para o ser humano ter o seu relacionamento com Deus, né? Quando a gente consegue viver essas três coisas citadas nesse versículo, então eu, você, nós começamos a ter um bom relacionamento com Deus e com os nossos semelhantes, porque é até agradável você ficar perto de uma pessoa que tem essas qualidades, como é agradável uma pessoa ficar perto de mim, de você que também tenhamos ou temos essas qualidades. Qualquer pessoa vai falar: que bacana ficar perto dessa pessoa. Nossa, como eu sinto bem. Eu sinto paz. É um alívio, é gostoso, é gratificante, é legal. Sei lá, vai falar qualquer coisa dessa natureza. Porque essas três qualidades que nós, seres humanos que servem a Deus, precisamos ter, ela tanto nos coloca bem diante da sociedade, quanto ela nos coloca bem diante de Deus. E um ser humano agradando a Deus e dando bom testemunho de Deus para a sociedade, ele é um ser humano bem-sucedido,
porque Ele é rico em paz, amor, misericórdia, em graça, em tudo. Então, que nós venhamos pensar bem nessa parte desse versículo e seguir a nossa vida dessa forma. E concluindo aqui, eu faço um apelo a você que me ouve, a nós, a mim, a nós, que nós venhamos deixar, executar, na verdade, esse chamado, essa expressão, essas expressões desse versículo, que nós venhamos deixar adentrar a nós e que nós venhamos implantar isso no nosso dia a dia, nas nossas práticas, né, na nossa forma de ser, porque isso vai fazer toda uma diferença quando nós agirmos dessa forma, vai ser totalmente diferente. Então, esse apelo que eu faço a mim e a você que me assiste, que nós venhamos realmente dar essa vazão para que essas qualidades que nós lemos nesse versículo venham estar em nossa vida, que nós venhamos usar uma enxada, né? E não para jogar para outras pessoas, mas uma enxada, puxar para nós mesmos e dizer, realmente, eu quero que isso esteja em mim. Então, o apelo que eu faço é esse. Abre o coração, deixa que essa palavra flua dentro de você e flua dentro de nós, dentro do nosso interior, para produzir essas águas tão cristalinas, tão maravilhosas, e alcançar a grande sociedade que precisa ser alcançada por esse Deus a qual eu e você, nós, representamos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.